gente! RT e rotulagem em supermercados. E é lógico que eu não poderia ter uma convidada diferente para falar aqui desse tema comigo, que não Dona Paula Heloise, a Master RT desse Instagram. Oiê! Olá! Quanto tempo, que saudade! Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Heloise, eu sou médica veterinária e eu trabalho com responsabilidade técnica e consultoria de alimentos. E aí trabalho também em indústria, varejo e serviço de alimentação. Hoje a gente vai falar especificamente do supermercado, que é o meu tema queridinho, né? Porque foi como eu comecei, né, nessa área de responsabilidade técnica. Eu fiz o meu estágio obrigatório em uma rede de supermercados e continuei nessa rede por muito tempo. Depois saí, fui para outro supermercado também. Então eu confesso para você, Aline, que é o meu tema queridinho. Paula, então já conta como foi o seu começo no supermercado. Você começou lá como RT, né? Sim. E de cara você já via rotulagem ou não? Foi tipo uma coisa que você falou, ah, meu Deus, o que é isso aqui? Não. Primeiro, eu comecei como RT, né, como responsável técnica. Depois que eu comecei a fazer consultorias em supermercados também. E não imaginava que dava para colocar rotulagem nesse meio Não, todo, calma, que é uma coisa que a gente sempre fala e nunca faz. O O quê? que é RT? Então, o que é um responsável técnico? Porque às vezes, né, o teu público me vê falando aqui RT, e fala, meu Deus, o que é Vamos isso? pensar que é regulamento técnico, porque aqui pra gente RT é regulamento técnico. Então, gente, RT é o profissional que assina pelo estabelecimento, falando de uma maneira bem breve, assim. Então, ele é responsável, ele é aquele profissional de alimentos, quando a gente fala, né, em responsabilidade técnica nessas áreas de alimentos, indústria, supermercado, até mesmo padaria, confeitaria, enfim. Quando se fala em RT de alimentos, tem que ser um profissional formado nessa área, né, que tenha na sua graduação alguma formação em alimentos, por exemplo, engenheiro de alimentos, médico veterinário, nutricionista. E aí a gente já entra num tema mais amplo sobre as atribuições de cada um, mas ele é aquele profissional que vai fazer a gestão de risco daquele estabelecimento. Então ele fica responsável por um alimento seguro naquele estabelecimento. Só que essa responsabilidade vai desde o fornecedor até efetivamente a venda. Então tem uma série de atribuições que ele é responsável e ele assina por isso. Então sim, ele pode ir preso por isso, mas também tem os seus benefícios, né? Que ele ganha um salário todo mês, né? Por um período contínuo. Então tem empresas que são obrigatórias terem responsáveis técnicos. Então você pode fechar um contrato lá quase que eterno com aquela empresa que ela vai precisar de você lá toda semana. E o que muita gente fica em dúvida com relação à responsabilidade técnica, Aline, se tem que ser RT de apenas um estabelecimento. E a verdade é que não. Você tem uma carga horária máxima, né, pelo seu conselho. Vamos dar um exemplo. Aqui no Paraná eu posso... Deixa eu só falar rapidinho, porque essas perguntas com certeza vão aparecer de tipo, quais profissões podem ser RT? Você precisa saber da sua profissão. Não tem como a Paula falar todas as profissões que podem ser RT ou não. Então, você precisa saber se é uma atribuição da sua profissão poder ser responsável técnico. Então, tipo, eu sou engenheira de alimentos. Eu sei que engenheiros de alimentos podem ser responsáveis técnicos. A Paula é médica veterinária. Ela sabe que médicos veterinários podem ser responsáveis técnicos. Então, você precisa entrar em contato com o conselho da sua profissão e ver se uma das atribuições é ser responsável técnico em uma indústria de alimentos. E a segunda que eu ia falar se é obrigatório ou não uma empresa ter um RT. Isso também depende muito do lugar. Tem cidades que é obrigatório que toda empresa tenha RT, por menor que ela seja. Tem lugares onde não é obrigatório que todas as empresas tenham, mas algumas precisam ter. Então, você também precisa ver na sua região como funciona essa questão da responsabilidade técnica. Geralmente a gente fala para RT, Aline, em indústria, em estabelecimentos que tem mais risco. Então, quais são os que têm mais risco? O que manipula mais. O que não vai direto para o consumidor, né? Às vezes a indústria, ali o supermercado, que vai direto para o consumidor, mas também tem um risco maior de manipulação, seja o que for. Já serviços de alimentação, geralmente não é obrigatório. Porém, pode ter RT. Mas daí, meu Deus, é outro assunto. E aí, Paula, e agora? Será que eu posso ter RT de supermercado? É o que a Aline falou. Você vai ter que ver com o conselho do seu estado, tá?
o órgão fiscalizador na sua cidade, para ver a carga horária, para ver todos esses detalhes, ou depois a gente conversa sobre isso. Mas se você não puder atuar como responsável técnico em um supermercado e você é profissional de alimentos, você pode atuar com consultoria de alimentos. Por isso que a gente associa essas duas coisas, né, Aline? Exatamente, exatamente. Mas acho que você estava falando do seu começo e eu te interrompi para explicar essas questões mais burocráticas de RT, porque são perguntas que sempre surgem, né? Então, para a gente já deixar doida. claro. Diferença básica, o RT assina pelo estabelecimento, o consultor de alimentos não. O consultor de alimentos tem um prazo específico, digamos, 3 meses lá. É pontual, é algo que tem começo, meio e fim. E o RT vai ficar quase que eternamente naquele estabelecimento ajudando lá. Então, essa é a diferença básica. E o consultor também, ele vai ficar com coisas pontuais. Por exemplo, consultoria em rotulagem para supermercado, tá? É algo muito pontual. Enquanto o responsável técnico, a rotulagem é um desses combos, né? Então, como eu falei, ele fica responsável pelo alimento seguro. O que engloba isso? O fornecedor, o manual de boas práticas, o treinamento, a rotulagem e diversas outras atribuições, né? Então, essas são diferenças básicas. Mas você falou que quando você começou no mercado, você não via rotulagem. E é engraçado, gente, porque assim, quase nenhum RT sabe de rotulagem e é uma atribuição do RT a rotulagem. Então, tipo assim, não tem a opção de um RT não saber rotulagem. Precisa, tipo, faz parte das atribuições. Mas até um adendo, né? Não é um merchan para ambos os lados. Eu até falei na mentoria, né? Falei, muita gente me pergunta, Paula, você fala sobre rotulagem? Aí eu mando lá, @rotulagem. Conhecem essa menina aqui? Ela fala só sobre rotulagem. Porque ali é um mundo tão gigantesco. Não tem como você falar de tudo. Eu sempre falo, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, exatamente. O meu negócio é RT e consultoria. Quer falar de rotulagem, você vai ter que se aprofundar com a Aline. E é por isso que a gente tem tantas alunas em comum, né, Aline? Sim. Mas o que acontece? Eu sou veterinária. Então, durante a faculdade, eu aprendi literalmente 0 de rotulagem. Tipo, 0,000, entendeu? Eu não aprendi nenhum por cento de rotulagem. Então, ainda mais sair com aquela mente fechada, assim, ó. A gente tava falando na mentoria, que tem uma aluna nossa em comum que tá fazendo rótulo do que era? Chá. Ela já fez de pizza congelada, ela já fez de fruta desidratada e agora ela tá fazendo de chá. E ela é médica veterinária. E aí a Aline falando assim, beleza, um rótulo de chá. E as veterinárias, meu Deus, você vai fazer um rótulo de chá, sabe? Então, às vezes não, né? Os veterinários às vezes saem meio limitados, assim, tipo, não, eu só posso fazer de produtos de origem animal. E não, né? E aí o que acontece? Por a gente não ter contato, eu fiz estágio nessa rede de supermercados e ninguém me falou um A de rótulo, então tava tudo ok também. Então eu fiz estágio de 3 meses, nem sabia da existência do rótulo, pode dizer, né? Tô exagerando um pouquinho. Aí, quando eu comecei a atuar realmente, a assinar, eu sabia que daí a responsabilidade era mais embaixo ali, né? E aí eu comecei a ver que tinha que ter rotulagem e aí eu me perdi e pensava, meu Deus do céu. E para você ter uma ideia, durante muito tempo era uma veterinária específica e uma nutricionista que faziam a parte da rotulagem. Então, para ajudar, eu tinha contato menos ainda. Entende? Porque além de não ter contato na faculdade, comecei no estágio não tendo contato, ainda tinha, digamos assim, um setor específico pela rotulagem. Então aí você pensa, não preciso saber. Aí que você se engana. Já tem gente cuidando disso, né? Já tem gente cuidando disso aqui pra mim, não preciso saber disso. Aí, o que acontece? Te contar, as cenas começaram a cair no meu colo, né? E eu percebi que, gente, pelo amor de Deus, eu preciso entender esse negócio aqui de rotulagem. Onde é que eu procuro? Na época não tinha @rotulagem pra me salvar. Poxa, Aline, em vez de vir antes, né? Talvez eu estava lá, igual você, lutando para entender rotulagem também. Meu começo na rotulagem foi assim, mandando rótulo errado pra fiscalização. Gente, sabe como que eu mandei rótulo errado? Eu pensei, eu não sei, eu vou ter que mandar, eu tenho prazo, vou fazer o quê? Assim foi. Esse foi meu começo na rotulagem. Aí, obviamente, a gente vai errando e aprendendo. Não, mas sorte, porque essa não era o registro final. Então, tipo, veio corrigidinho e tal. Eu sabia que não ia ter esse risco tão grande, né? De, tipo, rodar a etiqueta errado, sabe? Coisas assim. Mas, enfim, aí eu comecei, obviamente, a buscar, estudar legislação, pedir help para amigas que já faziam rotulagem. Mas, por exemplo, aqui estamos falando de RT.
é uma excelente forma de prospecção para RTs também, né? Sim, porque aí total. você chega no supermercado, né? Você trabalha no supermercado, aí você recebe a carne, aí você percebe que o rótulo tá errado, aí você desconfia daquela chancela, aí você vai verificar essa questão e você tem um fornecedor que tá lá capengando. Aí pronto, já é mais um fornecedor que você pode ser RT lá também. E é engraçado, porque essa questão de rotulagem no supermercado, principalmente para quem é RT, porque aí é responsável por tudo, porque é o que você fala, né? Quando você é RT, você é responsável pelo mercado, tudo, o que entra, o que sai, o que faz lá e o que não faz. É muita dúvida na fabricação própria. Então, eu faço isso no mercado, preciso rotular, eu faço aquilo no mercado, eu fraciono, nananã, preciso rotular. Só que muita gente não pensa que você é responsável por tudo que está entrando no seu mercado também. E a Quando gente você fala sabe tudo, é tudo, né? tudo. Então, assim, se você pega e começa a comercializar um produto que é sim de outro município, já tá errado, porque se ele é sim, ele só pode ser comercializado no município dele, se ele não pode ser comercializado em outro lugar. E a partir do momento que você aceita isso dentro do seu mercado, a responsabilidade é sua. Se você, que foi até um caso que a Paula me contou, se você aceita um produto que está que você recebeu fora da temperatura de conservação, a responsabilidade é sua. Então, não é só o que é produzido ali dentro do mercado, é tudo que vem de fora também. Adorei essa explicação. Pensei, meu Deus, essa menina convive tanto comigo, né? Que ela tá só nos POU agora também, né? Ah, então a chancela tem que ter, né? Chancela, A o chancela. sim. O sim. É, vida, ela tá trocando os papéis aqui. É exatamente o que a Aline falou. Poxa, eu sou responsável pelo supermercado. Mas quando você assina, você pensa o quê? Gente, eu tô assinando pela área de alimentos. Mas será que a gente assina também por arroz? Será que a gente assina por produtos de mercearia? Será que a gente assina por produtos pet? Geralmente você pensa o quê? Não, eu tô assinando ali pelo quê? Pelo açougue, pela fiambreria, pela cozinha, pela parte de alimentos, ali pelos perecíveis, né? Aí olha a situação que aconteceu e até me abriu os olhos, porque realmente até aconteceu essa situação, eu não estava atenta nesse quesito. Aqui em Curitiba aconteceu uma situação do meu lado. Que foi que uma veterinária assinava por um supermercado e aí o conselho notificou essa veterinária e por denúncia, então essa veterinária foi denunciada, o conselho foi atrás dela, ela teve que entrar com um advogado para não perder o título de veterinária. E era por um negócio que não tinha nada a ver com alimentos, era por um rótulo. Olha o que aconteceu ali. Como que não tinha nada a ver com alimento? Era um rótulo? Um rótulo que não era de alimentos. Então não tinha nada a ver com alimento, era um rótulo Entendi. de um produto pet. Então era um produto que estava na linha pet, entendeu? Junto lá com ração, com shampoo, com não sei mais o que. Aí Sim. tinha um produto lá, no rótulo estava escrito assim: venda sobre somente venda sob prescrição do médico veterinário. Ou seja, você só poderia vender aquilo se um veterinário te receitasse. E eles estavam vendendo aquilo no supermercado. Foi alguém lá com conhecimento, leu esse rótulo, viu que estava dizendo uma coisa que eles não poderiam estar fazendo, denunciou para o conselho, cara. Foi direto para o Conselho de Medicina Veterinária. E essa veterinária teve que responder com advogado e tudo para não perder a carteira dela. Porque como é que o mercado que você assina tá vendendo um produto da linha veterinária sem a tua prescrição? Foi um erro de rótulo que não tem a ver com a parte de alimentos, mas que você, como RT, deveria estar atento, ainda mais se você for um veterinário. Então, isso Total. Opa, quer dizer que eu sou responsável pelo mercado todinho mesmo. Tipo, Sim, real, oficial, sim. né? E é engraçado, porque tem gente que acha que CRT é só ir lá assinar, né? Ah, vai lá, assina, tchau. Aí é aquela pessoa que tem... eu sou responsável por 758 supermercados, porque eu faço 2 horas por semana em cada um, vou lá, falo oi, assino um documento e vou embora. Aí, a hora que você vê, é isso que acontece. Não que seja o caso dela, mas, tipo, Não, são essas não coisas foi. que podem acontecer. E o caso dela não foi mesmo, porque ela é uma boa veterinária. Mas aí ela estava se preocupando com outros rótulos lá no mercado. Ela estava se preocupando com os rótulos no recebimento, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até gastar um bom tempinho falando sobre isso. Sim. Porque que nem teve gente conversando aqui, acho que a Valkyria até mandou aqui, que a RT não sabe que tem que saber de rotulagem. A RT não sabe que tem que saber de rotulagem. Foi ótimo. E é verdade, não sabe que tem que ter esse conhecimento.
Mas, gente, vamos lá, para garantir as boas práticas. Se você recebe um alimento e ele tá com a validade, digamos assim, ó, ele vai vencer, um exemplo básico, tá? Pra gente entender da rotulagem. Ele vai vencer ali daqui 2 dias. Você recebe uma carne que vai vencer daqui 2 dias. Você vai conseguir fracionar e vender e manipular e não sei o que esse produto em 2 dias? Você vai ter essa gestão? Não. Opa, então esse rótulo já não tá adequado para entrar no meu estabelecimento. O que mais? Vou dar uns exemplos, você pode dar outro, porque eu sei que você tem vários exemplos aí. Vou dar mais um, então. O frango da marca X. Tira esse negócio. Quem souber aí só vai ficar. Não fala nos comentários, mas tem gente que vai saber qual marca que é. Então você recebeu um frango. E aí, nesse frango, no rótulo, está escrito que a conservação desse produto, que é um produto refrigerado. Então, digamos que tá lá de 0 a 4 graus, tá? Vamos dar esse exemplo. Tá de 0 a 4 graus lá no rótulo. Aí você recebe e você treinou o pessoal do recebimento a aferir a temperatura e tudo mais. E você vê que esse frango tá menos 4. Recebe ou não recebe, Irene? O que você acha? Nossa, eu não sei te dizer de verdade como RT o que eu faria, porque o mais lógico é falar não recebe. Só que a gente também sabe que tem outras coisas envolvidas em tudo isso. Mas assim, gente, com relação à rotulagem, né, é algo muito óbvio de se pensar. E em RT também. Então, poxa, eu tô recebendo um produto a menos 4, mas no rótulo tá dizendo que é 0. Não posso receber a menos 4. Só que aí, Aline, tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Por quê? É porque no rótulo tá escrito? É porque no rótulo tá escrito também. Então, poxa, o rótulo tá escrito, eu tenho que seguir exatamente o que diz o rótulo. Um ponto crucial. Porque se o fornecedor tá me dizendo que ele é de 0 a 4 graus, é porque ele é de 0 a 4 graus, não é menos 4. Sim. Mas, Paula, veja bem, é um produto congelado, é melhor até. Significa que, poxa, ele tá refrigerado real, que ele tá até cristalizado ali. Não tá duro que nem uma pedra, mas tá cristalizado. Qual que é o problema disso? O problema disso, gente, tudo tem um porquê, né, Aline? Por que eu coloco aquilo no rótulo? Porque se o produto tá congelado, você vai fazer o quê? Vai descongelar esse produto? E aí, se você descongelar esse produto, você não pode recongelar esse produto novamente. E como é que o consumidor vai comprar um produto refrigerado e vai pensar, poxa, eu vou congelar, sendo que ele não poderia estar sendo recongelado. Então é uma, né? Então, ai, meu Deus. E a gente vai longe nesse tema, mas eu não sei se você quer dar um exemplo também. Mas é o que eu sempre falo, tipo, da gente entender o porquê, que é muito importante a gente entender o porquê as regras existem, pra que elas existem, porque elas fazem muito mais sentido. É justamente isso, tipo, se você falar simplesmente pra alguém que se está fora da temperatura não é pra receber e não falar o porquê disso, é o que você falou. A pessoa vai olhar e vai falar, tá, era de 0 a 4, mas tá menos 4, então tá tudo bem, tipo assim, porque tá mais, né, gelado, se tivesse menos gelado, tudo bem. Mas a pessoa não entende que isso pode acontecer, que, pô, já veio congelado, a gente vai descongelar aqui, porque não vai manter a menos 4, aí o consumidor vai comprar, daí vai descongelar mais um tanto, porque até que ele põe no carrinho, que ele passa no caixa do supermercado, que ele vai pro carro, o carro ficou no sol, e ele chega em casa e descarrega a compra, não sei o quê, ele vai fazer o quê com esse frango? Muito provavelmente colocar no congelador de novo. Então, esse produto já veio congelado, já foi, tipo, semi-descongelado no mercado, terminou de descongelar no consumidor e congelou de novo. E quem trabalha com segurança de alimentos, quem tem um mínimo de noção de segurança de alimentos, sabe que isso não pode acontecer. A gente faz isso em casa? A gente faz isso em casa, mas a gente não pode fazer isso na indústria. Na prática, não é fácil que o proprietário não devolve. Aí vai do quê? Da tua gestão como RT. Porque assim, se o proprietário tá recebendo e você tá consentindo com isso, você tá deixando teu nome em jogo. Então, assim, nem sempre os proprietários vão fazer 100% do que a gente pede. Mas para isso você tem que estar respaldado. Você tem que treinar o pessoal, você tem que ter essa prova de que você treinou, essa prova de que ele quis receber sem a tua orientação. Você tem que ter um termo de consentimento. Exato. Então, não é simplesmente assim, na prática não dá. Opa, pera lá, na prática não dá, mas gente, é um absurdo isso. Não dá pra ficar, não queria usar esse termo, mas mimimi de, mas não faz, o gerente não faz, o dono não faz, sei que ela não faz. Qual é a sua função lá dentro? Você tem que fazer a sua função. Se ele não vai fazer a função dele, aí é um problema dele. Você tem que fazer a sua. Qual é a sua função? Treinar a equipe, explicar por que não pode, explicar pro gerente por que não pode, por que tem que ser devolvido, nananana. Você fez a sua função? A sua missão foi cumprida? Ótimo, passou pra ele. Ele não quer? Problema
problema dele. Ele que assuma as consequências. Você precisa ter tudo absolutamente documentado, que foi treinado, que foi falado, que foi orientado, que você falou, que você explicou, nananã, 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 e que você jogou a responsabilidade no colo dele. Se ele quiser assumir a responsabilidade de fazer merda, ele que assuma. Ele que assine um termo de responsabilidade. Isso tudo tem que estar muito bem respaldado. E isso não é só em supermercado, isso é em qualquer lugar. Porque, gente, se eu fosse sentar e chorar cada vez que um cliente me contrata pra depois, no fim, ele querer copiar o rótulo do colega, eu ia largar a rotulagem, ia largar a consultoria, falar, ninguém faz, nanana. Então, primeiro, é de você explicar a importância disso, explicar o porquê que tem que ser feito, explicar as consequências, explicar o porquê, que é o que a gente estava falando aqui. Fez tudo isso, ele está totalmente ciente, beleza, termo de responsabilidade. Você vai assumir a responsabilidade de todas essas consequências que podem acontecer? Vou. Então tá, é sua responsabilidade. Assina aqui, deixa registrado por e-mail, por tudo. Pronto. Você fez a sua função. Ele que lute pra fazer a dele, do jeito que ele quiser. Aí já não tá mais na sua responsabilidade. Falou como uma ótima RT. Você tem que treinar muito bem o funcionário. Porque se o funcionário entender, ele vai comprar essa briga. Teve alguém que falou assim, até fale quem foi que falou. E isso é totalmente verdade. Você tem que fazer tudo o que a Aline falou, conversar com o gerente, conversar com o proprietário, explicar o porquê, orientar, falar. Não deu certo? O que você vai fazer? Faz uma planilhinha. Nessa planilha do recebimento, você vai ter que fazer o quê? Treinar esse funcionário. Quando você treina, não é só falar assim, olha, você tem que olhar aqui no rótulo tem que estar escrito isso. Você vai explicar o porquê pra ele. E aí você vai falar assim, se você receber, a responsabilidade é toda sua. Se chegar uma fiscalização e você simplesmente receber, a sua responsabilidade vai ser sua. Então, por isso, o que você tem que fazer? Se eu não estiver na loja, você vai direto já pro gerente proprietário perguntar pra ele se recebe ou não. Se eles quiserem receber, a responsabilidade é deles e você precisa escrever ali. Fulano de tal, gerente tal, quis receber. Tá na planilha. E aí você vai falar pro funcionário, você vai se isentar da responsabilidade e, consequentemente, a responsabilidade tá com o fulaninho que assinou que ele quis receber, né? Já é um dos pontos de respaldo. Então, você tem que ensinar até o funcionário a ver o rótulo, né, Aline? Gente, quando a gente trabalha em equipe, todo mundo da equipe tem que estar ciente de tudo que acontece. Não é porque, sei lá, é o estagiário do recebimento que você não vai falar pra ele o que tá acontecendo. Ele tem que estar ciente. Porque é justamente o que você falou. A hora que você explica, que você dá os porquês, que você fala as consequências, tudo direitinho, essa pessoa tá do seu lado. Porque ela entendeu por que ela tá fazendo aquilo. Porque senão ele fala, que saco, mais uma planilha pra preencher, blá, 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 tá bom. Próximo, tá bom. Esse aqui tá fora, vou falar que não tá, blá, 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 blá. E faz de qualquer jeito. Agora, a partir do momento que você ensina, mostra a importância e tal, ele já tem uma responsabilidade maior. Ele já sabe que ele não tá ali só fazendo uma planilha. Ele sabe pra que aquela planilha serve, o porquê que tem que ser assim, o que a responsabilidade pode ser dele, as consequências que ele pode ter. Então, isso tudo faz parte da responsabilidade do RT. Então, como que o RT não vai saber de rotulagem se ele precisa ensinar toda uma equipe a ver a rotulagem? Não, e não é só o pessoal ali do recebimento. Antes, deixa eu fazer uma adendo. A Fernanda colocou bem assim, ó. A Aline tem falado real oficial. Olha lá, Aline, tem falado sério? real oficial. Nossa, eu nem percebi que eu tô falando real oficial. Então, real oficial isso aqui, gente. Tem que treinar todo mundo. Mas o que acontece? Por exemplo, beleza, então eu tenho que treinar sobre rotulagem, não só o pessoal do recebimento. Por exemplo, essa carne chegou, o pessoal que vai armazenar essa carne, ele tem que saber se essa carne é congelada ou refrigerada. Então, ele já vai ter que ler ali a temperatura de conservação. Outra coisa, na carne tá escrito ali, após aberto, consumirem até 5 dias. Então se você tá abrindo essa carne, você tá colocando lá que após aberto ela tem que ser consumida em 5 dias, você vai fazer uma bandejinha e colocar 6 dias? Não dá, vai estar contra o que diz o fornecedor, o rótulo do fornecedor. Alimentos produzidos no próprio supermercado, como bolos, tortas, cortes de carnes. Como declarar a validade? É igual você declara a validade do que não foi feito no supermercado. Você precisa usar uma das expressões permitidas na legislação, que é vence, validade, válido até. E aí você coloca de preferência dia, mês
mês e ano, em números, tá? Então, é assim que você vai declarar. Agora, como você vai determinar esta validade, aí é outra história, né? Então, igual a Paula falou, se você vai fracionar, você tem que ver qual é a validade do produto que você comprou. E mesmo assim, precisa prestar muita atenção, porque a validade de uma peça de presunto fechada é totalmente diferente da validade de um presunto fracionado. Porque aí você já abriu, já tirou da embalagem original, fracionou, né? Aumentou a superfície de contato, então não vai ser a mesma coisa. Manipulou e tal. Então não vai ser a mesma coisa. Então, a pergunta eu acho que não é muito como declarar, porque declarar é igual você faz em qualquer outro produto, e sim como determinar. Então, por exemplo, ele até falou de cortes de carne, e a gente tava falando sobre isso. Você recebeu uma carne, aí, digamos que tá lá, aquele peça de coxão mole, e ela tá escrito assim no rótulo: após aberto, consumir em até 5 dias, tá? Vamos te dar esse exemplo. Isso significa que eu posso fazer uma bandeja de cortes de coxão mole. Abri, então, aquela peça a vácuo, tirei dessa embalagem original lá da fábrica, abri ela, manipulei, coloquei na bandejinha, enrolei lá, etiquetei, etc. E eu posso, será, deixar por 5 dias esse produto? A resposta é: depende. Depende do quê? Você garante que esse produto vai realmente aguentar 5 dias? Porque ali tá escrito: após aberto, consumirem até 5 dias. Mas tem toda aquela estrutura que a Aline falou. Poxa, se você abrir na sua casa, preparar, deixar na sua geladeira, é uma coisa. Agora, se você abrir no supermercado, manipular, então ele vai passar por esse processo de novo de manipulação, vai passar pelo armazenamento, pela mudança de temperatura nesse processo todo, vai passar pela exposição. Então, será que ele vai aguentar 5 dias? Então, a gente pode fazer esse teste de prateleira. Uma coisa que você não pode fazer é aumentar. Então, eu fiz o teste de prateleira e eu vi que dura 6 dias. Você não pode fazer isso, porque o próprio fabricante está dizendo que é até 5 dias. O que você pode fazer, não, para garantir, eu vou colocar aqui 3 dias, porque eu fiz o shelf life, eu vi que não tá durando muito bem. No final do 4º dia, eu vi que ele tá ficando feio esse produto, o cliente já não vai consumir. Eu fiz uma análise microbiológica, sabe? Então, você determina dessas maneiras, vendo primeiro o que o fornecedor vai te falar e fazendo um estudo mesmo desse produto para ver quanto tempo que ele aguenta de vida de prateleira, sem comprometer o produto, a integridade, todas as análises sensoriais que ele tem, né? Microbiológicas. Gente, porque o que é uma data de validade? É a data que o produtor, né, o fornecedor, garante todas as características iniciais do produto. Então, a gente, às vezes, se apega muito à microbiologia. Cresceu ali, sei lá, micro-organismos, fungo, E detalhe, o fungo cresceu, já tá branquinho pra fora. Não, isso aí, já tem fungo há anos, meu filho. Você já tá branco pra fora, já era faz tempo. Mas a data de validade é conservar todas as características físico-químicas, sensoriais e também microbiológicas. Então, a gente até estava conversando que existem algumas planilhas, algumas tabelas da Anvisa mesmo que determinam a validade de alguns produtos. Então, por exemplo, assim, tem lá a planilhinha da Anvisa que fala que um bolo dura 5 dias. Vamos supor. Aí você pega, tá fazendo seu bolo lá na padaria do mercado e fala: galera, então seguinte, 5 dias. Só que você não sabe se o seu bolo dura 5 dias. Aline, ele pode durar mais? Sim, ele pode durar mais. E aí tá tudo bem, você tá garantindo 5 dias. Beleza. E se ele durar menos? E se o seu bolo especificadamente, porque lá na cozinha do supermercado tá tendo uma contaminação ali de alguma coisa, de algum micro-organismo, ou então a conservação dele tá fazendo com que ele resseque mais rápido, tá fazendo com que ele, sei lá, derreta, alguma coisa assim. Então, gente, é muito complicado essas datas de validade que são médias, que são dadas assim. Eu não gosto, eu nunca sugiro que façam, porque tem muito ponto que influencia na data de validade para simplesmente pegar uma média geral e achar que todo bolo dura 5 dias. Tem essas desvantagens que a Aline falou. É algo que, assim, nada que é assim, tudo certinho, né? Vai resistir ao campo de batalha, né? Exatamente. Então, a teoria é maravilhosa, a prática... Vamos dar um exemplo. A gente acabou de falar de uma carne que tá lá, que o fornecedor... Eu só tô dando exemplo de carne, daqui a pouco Isso que eu ia falar, você só dá
dá exemplo de carne e eu de bolo. Tipo assim, tá muito claro onde cada uma trabalha. Tem lá, após aberto e consumirem até 5 dias. Aí o funcionário, eu gostei dessa, abre colchão mole. Abriu esse colchão mole, essa peça de colchão mole que tava no vácuo e colocou no gancho no balcão de açougue. E aí? Você pode deixar 5 dias naquele balcão? Então, assim, mas daqui o consumidor não, mas o fabricante tá me dizendo que eu posso deixar aberto ali 5 dias. Aí entra toda a questão que você falou de tudo, né? Análise sensorial, microbiologia, segurança dos alimentos. Segurança de alimentos, né? Principalmente. Principalmente. Você sabe que aquele produto que foi aberto e exposto no balcão tem a validade do dia. Abriu hoje, expôs no balcão, é hoje. Não Exatamente. Tem. Volta pro setor, reembala e deixa mais 3 dias, pelo amor Gente, de Deus. INS, transgênico, é obrigatório colocar quando eu fatio o presunto e reembalo ele para venda? Alimentos produzidos ou fracionados em supermercado precisam de rotulagem? Sim, gente, tá? Assim, de forma geral. Produtos produzidos ou fracionados e comercializados como pré-medidos no supermercado. Então, o que é pré-medido? Justamente, o presunto que você fatiou e vai comercializar ali na bandejinha já pré-medido. O pão que você fez, mas você embalou e tá comercializando como pré-medido. O bolo que você fez, já embalou e comercializa como pré-medido. A carne que você já fez os bifes, colocou na bandejinha e colocou ali no refrigerador para ser comercializado. Tudo isso precisa de rotulagem. A questão é, esses produtos, e aí não é só em supermercado, são produtos produzidos e comercializados no mesmo estabelecimento ou fracionados e comercializados no mesmo estabelecimento, eles são exceções a algumas regras. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar todas as legislações de rotulagem obrigatória e ver onde essa condição vai ser exceção. Então, por exemplo, produtos produzidos ou fracionados e comercializados como pré-medidos no mesmo estabelecimento não precisam declarar alergênicos. Eles podem? Podem. Eles devem? Devem. É obrigatório? Não é obrigatório. Aí alguém até mandou esses dias, até o Procon vir e exigir. Exatamente, até o Procon vir e exigir. Mas o Procon tá vindo e exigindo por quê? Totalmente baseado no Código de Defesa do Consumidor, onde diz que o consumidor tem que ter acesso a todas as informações. Então é baseado nisso. Mas se você pegar a RDC 26 de 2015, ela exclui essa obrigatoriedade da declaração de alergênicos em produtos produzidos ou fracionados e comercializados no mesmo estabelecimento, que é o caso daqui do supermercado. Outra exceção, tabela nutricional, também não precisa. Então você fez o bolo ali no mercado e vai comercializar ali no mercado mesmo, ele é exceção à regra, ele não precisa de informação nutricional. Um bolo que eu faço na indústria e comercializo no supermercado, precisa? Precisa. O bolo do supermercado precisa? Não. Então precisa ir vendo onde esta condição de ser produzido ou fracionado e comercializado no mesmo estabelecimento vai ser a exceção à regra. Então é basicamente isso. Precisa, porém existem exceções. Não de produtos, mas de informações. Como fazer os donos entenderem que é necessário rotular corretamente os produtos do supermercado? Fazendo ele levar uma multa. A gente falou lá atrás, fazendo ele assumir a responsabilidade. A partir do momento que você explicou, falou todas as consequências para ele, para empresa, para você, para o consumidor, e ele mesmo assim falou, tá bom, eu quero fazer errado, você fala, tá bom, meu bem aqui, termo de responsabilidade, assina, seja feliz, não me fala mais disso. Você que esse problema é seu agora. Existem 2 tipos de problema, do tipo 1 e do tipo 2. Esse agora é do tipo 2, que é aquele que é seu. Lote na etiqueta dos produtos embalados. Exemplo. Gente, lote em mussarela é possível? Assim, ó, a gente geralmente usa para lote a data de fabricação, tá? Como a Aline já falou algumas vezes, ou a data de validade. Então a gente consegue fazer isso. Porém, como a gente consegue verificar esse lote? Através
através de uma planilha de rastreabilidade. Então, por exemplo, eu ia até falar o nome de uma marca, não vou dar merchan pra ninguém aqui. Eu vou falar de outro produto, tá? Vou falar de mortadela. Então, peguei a mortadela do frigorífico X, lá da fábrica de embutidos, desculpa, X. Peguei lá. Aí, ele tem o lote 231, certo? Esse é o lote que ele mandou pra mim, 231. Aí eu pego esse produto, que vou abrir ele pra fatiar, coloco lá na planilha. A marca dele, fábrica de embutidos X. O lote que veio deles, às vezes também vem de data de fabricação, tá? Mas enfim, vamos dar lá, 231. Quando que você fatiou ele, a data que você fatiou ele, hoje, dia 3/5 de 2021, às vezes a gente coloca até a hora que fatiou e que daí você expôs, tá? Então, uma basicão de uma planilha de rastreabilidade aqui pra vocês. Então, aí deu um problema, alguém consumiu esse produto, aí no dia 6 passou mal e deu um surto alimentar. Pelo amor de Deus, que lote é esse da mortadela? Ah, vamos ver aqui. Ah, no dia 3 foi produzido esse lote aqui. Então vai ter que, se ainda tiver, vai ter que retirar esse lote do mercado. A gente consegue garantir assim. Que como falaram, tem alta rotatividade, então a gente consegue garantir através disso. Criando lote na fabricação, na validade. Eu prefiro na fabricação, tá, Aline? Pra garantir a rastreabilidade mais fácil. É muito mais fácil você garantir a rastreabilidade nessa planilha, fazendo pelo lote de fabricação. Não, o lote, na verdade, ele pode ser qualquer coisa, né, gente? Pode ser, assim, a data de fabricação, como a Paula falou. Pode ser a data de validade, pode ser data de embalagem, pode ser a data de recebimento do produto, pode ser, se você quiser, se achar mais fácil, o próprio lote do que veio com o produto. Mas o mais importante é que, sim, ele é obrigatório e que você precisa ter justamente a rastreabilidade. Esse é o ponto mais importante. Precisa ser da forma que a Paula falou? Não, mas é uma forma inteligente de se fazer, é uma forma eu fiz assim, mas fazer. não precisa. Eu fiz assim, mas não precisa. Não precisa, você só precisa garantir essa rastreabilidade de forma organizada. Então, se você acha que tem um outro método que você vai se organizar melhor, tudo bem. O importante é conseguir acessar essas informações e precisa ter lote, sim. O que a gente faz, gente? E aqui eu tô falando, por exemplo, da fiambreria. Aqui, né, em Curitiba a gente chama de fiambreria, tem outras cidades que chamam de frios, né? Essa área que vem de queijo e presunto. Você faz o quê? Você tira, por exemplo... Você conhece como o quê? Parte de frios. Frios? Porque fiambre é um embutido, não é? Então, Em na Portugal, fiambreria só tem fiambre. É presunto em Portugal. Fiambre. Daí por Mas isso aqui fiambreria. tem um embutido que chama fiambre, não tem? Eu não conheço esse embutido. Se tem, desconheço. Então, talvez eu esteja viajando, mas enfim. Então, assim, o consumidor, ele tem direito de saber o que? A rastreabilidade, de onde que veio esse produto, que é o que a gente tá conversando. E que pode ser, o rótulo desse produto, né, em si. Porque lá que vai ter o lote, lá que vai ter de onde ele veio. Então, o que a gente faz em supermercado? A gente coloca essa rastreabilidade, por exemplo, lá nos frios. Da onde que veio esse queijo de presunto? O rótulo a gente expõe lá, tá? E na parte de açougue também. Da onde que veio essa carne? E isso pode fazer de diversas maneiras também, tá? Tem gente que literalmente coloca o rótulo ali pra pessoa ver de qual frigorífico que é aquela carne. E tem gente que cria uma plaquinha, alguma identificação, enfim, tem várias maneiras, mas o consumidor precisa ter direito de saber essa rastreabilidade. Exato. Eu queria dizer que engenheira de alimentos 1, veterinária 0. Existe fiambre, tá? Fiambre não é carne enlatada, é um embutido mesmo. Gente, então olha... Vina. Deixa eu dar um exemplo de hortifruti e rotulagem. Então, você é o RT e você é um veterinário, por exemplo, mas você pode ser qualquer outra profissão, só vou dar um exemplo. Aí você chega lá na hortifruti e pensa assim, o que eu sei de frutas e verduras? Nada! E agora? Tô brincando. E ainda mais de rotulagem em frutas e verduras, né? Aí você me quebra. Mas eu vou dar um exemplo bem simples. Você chega lá e olha o morango. E no morango tá escrito assim, manter refrigerado de tantos e tantos graus. E aí o morango não tá refrigerado. Então, se no rótulo tá pedindo pra ser refrigerado, e ele não tá sendo mantido refrigerado. Parece algo tão simples, né, Aline? E acontece muito nos hortifrutis. Acontece muito. Conservação, validade também, né, gente? Porque frutas têm validade. E assim, a partir do momento que você embalou, então, tipo, morangos in natura aqui. É que morango não é muito comercializado assim, mas tipo, se o tomate tá lá na banca do tomate. Beleza, ele está lá na banca do tomate vivendo a vida dele. A partir do momento que você selecionou 6 tomates, colocou em uma bandejinha e embalou, bebê, produto embalado, rótulo. Tem pior que isso, né? Sabe que tem pior que isso, né? O quê? Tem os queridíssimos que fazem o quê? Manipulam esse hortifruti e aí deixam a Deus dará
Esses dias eu postei um Corta, negócio né? aqui. Corta. Então, às vezes, você chega... Casca. Aí você chega no meio da loja, eles estão lá cortando, sei lá, uma melancia. Isso é o que mais acontece. Eles cortam a melancia lá no meio da loja. Aí já entra a questão do RT, já entra a questão da segurança de alimentos, já entra Do a questão BPF. do BPF, já entra a questão da microbiologia, já entra a questão de rotulagem. Oh, meu Deus do céu. E aí, eles fazem o quê? Não fazem rotulagem. Não. Eles não estão nem manipulando de forma adequada. Você acha que vão Quando fazer muito, coloca um filme plástico em cima da metade da melancia e pronto. É, exatamente. Então, sim, tem que ter rotulagem também. É, né? e Ainda mais se você vai rotulagem, processar. gente, não precisa ser tipo uma embalagem toda desenhada, colorida, com imagens. Não, aquela própria etiqueta da etiquetadora é uma rotulagem. Qualquer coisa que está em uma embalagem é rotulagem. Vamos supor que esse copo aqui é um copo de suco de laranja que eu fiz no mercado. Ou então também aqui em São Paulo, pelo menos tem uma rede de supermercado. Pega copinhos de plástico e coloca fruta dentro, ou coloca salada de fruta dentro e tal, embala e deixa para o consumidor comprar. Isso é um produto embalado, pré-medido, que está sendo ofertado ao consumidor. Precisa de rótulo? Isso quer dizer que eu preciso pintar isso aqui de azul, escrever um monte de coisa, né? Não. Eu posso simplesmente fazer uma etiqueta de etiquetadora e colocar aqui, desde que esta etiqueta tenha todas as informações que eu preciso para aquele produto. Então, principalmente denominação de venda, data de validade, lote, peso líquido. Então, tudo tem que estar nessa etiqueta. Todas as informações obrigatórias para aquele produto específico podem estar nessa etiqueta. Ai, Aline, mas não cabe. Você que lute, põe duas. Mas a Pan Não tem que fez fazer, uma gente. pergunta. Carne temperada de açougue tem que ter rótulo? É a mesma questão que a Aline tá comentando. É exatamente a a etiqueta mesma é um coisa. rótulo. Então, eu achei muito legal você citar isso. É aquilo do óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente acha que aquela etiquetinha, só que você coloca ali em cima... É, não, gente, qualquer coisa. Se você pegar copinho de suco e escrever suco de laranja, lote tal, validade tal, isso é rótulo. Rótulo é qualquer coisa que tá colado, escrito, desenhado, pintado, impresso. Qualquer coisa que está na embalagem é rótulo. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal, porque não é porque você escreveu alguma coisa errada que não é rótulo. É rótulo. Ou então não é porque você não tem espaço de etiqueta que não tem. Escreve, dá um jeito, cola um adesivo, não sei, é tudo rótulo. Não pode nem temperar, né? Depende. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, a resposta certa é sempre depende. Essa você não erra. Por quê? Porque Essa você não erra, é ótimo. Tem lugares que pode temperar, sim. Então, se você tiver a liberação do serviço de inspeção para temperar, daí você pode temperar. Mas para isso, provavelmente, você vai ter que ter uma sala própria, né? Aí que vem outra parte do RT nessa questão. Rótulo não precisa ser aquela coisa super elaborada, tal, que a gente vê nas grandes marcas. Portaria do Inmetro, número 201, que é de 30 de abril de 2021. E ela fala justamente sobre essa questão das etiquetas. Mas essa legislação, essa portaria do Inmetro, ela fala justamente sobre a indicação quantitativa do peso líquido de mercadorias pré-embaladas, acondicionadas e ou etiquetadas no ponto de venda, que calha totalmente aqui com essa questão que a gente está falando dos produtos que são produzidos ou fracionados no supermercado, né? Ou em outros pontos de venda também. Então, eu não vou ler a legislação para vocês, mas eles falam aqui que tem que estar no painel principal. Então, pode ser uma etiqueta? Pode, mas precisa estar no painel principal, como que vai declarar, enfim. É uma legislação bem pequenininha, ela tem 3 artigos só. Falou sobre as carnes temperadas que tem que ter RT. Tem que ter RT, gente. Estamos falando com Pra RT manipular, aqui. né? Sabe, de uma situação até, falando em questão de metro e não sei o quê, eu já passei por situações de, até vamos falar de queijo. E tá lá passeando, pode dizer, né, no supermercado, tá fazendo... Vivendo minha vida no supermercado. Tá passeando, na verdade não, tá fazendo a visita técnica pra ficar mais bonito. E aí eu pegar um pedaço de queijo. Então, às vezes eles mandam, tipo, fazer uns pedaços, assim, de queijo, sabe? Pra vender. Aí pegava aqueles pedaços de queijo e ia analisar o quê? O rótulo. Pra ver se tava tudo ok, pra ver se... Às vezes a gente consegue analisar... Paula? Às vezes a gente consegue verificar fraude também. Então, quando você já tá mais adaptado a essa questão, você tá olhando lá a planilha de rastreabilidade dentro do setor, de repente você vai conferir lá fora como é que tá os lotes, se realmente tá batendo de hoje com o que tá na rastreabilidade, você consegue pegar umas farcinhas deles, umas fraudes aí de reembalamento. Então, olhar o rótulo é essencial. Aí já peguei a questão do rótulo pra ver se tava tudo certo e tava assim, ó, era um queijo de 100 gramas
gramas, mais ou menos. E no rótulo tava lá declarando 200 gramas. Aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que o peso dele tá acima. Então, era um queijo que eu fui até lá pesar. Falei, vamos lá, bendito. Fui lá, entrei no setor, peguei os queijinhos que eu fiquei em dúvida e comecei a pesar. E tava lá, o peso diferente do que tava no rótulo. O que é isso? Isso é uma fraude. Por quê? Porque quem for consumir, o consumidor vai pagar mais por esse produto. Exato. Então, se ele é mais pesado, ele é mais caro. Não, né? E nem que não pague a mais, né? Mas, tipo assim, você está comprando 200 gramas, você não pode levar 100. Exatamente. E aí, pode ser vários fatores. Pode ser que o supermercado realmente esteja fazendo uma fraude, mas esse caso em específico foi porque a balança não estava regulada e deu um BO na balança. Então, até isso, né, a gente tem que estar de olho porque estava indo o produto. E já vi, sim, supermercado ser multado por isso. Mas o queijo não tem que ser pesado na presença do consumidor? Não, não necessariamente. Mas isso é pra tudo, não é pra queijo só, gente. É pra tudo. Se você coloca um peso líquido X, você tem que vender aquele peso líquido X. Tem até uma legislação do Inmetro, que eu não vou saber falar qual é, mas tem uma legislação do Inmetro que fala sobre desvio padrão e alguns limites que você pode ter ali de diferença entre o peso líquido que realmente tem e o peso líquido que você declara, justamente por ajuste de balança e tudo mais. Então, isso pode acontecer. Agora, e ainda mais você está declarando mais e vendendo menos, porque daí você está lesando totalmente o consumidor. Se você tivesse, por exemplo, declarando 100 gramas e tivesse comercializando 200, aí você não teria tanto problema, mas dizer que tem mais e comercializar menos é fraude, aí pode entrar Procon, entra Inmetro, entra tudo. O consumidor pode te processar por danos morais, danos materiais. Vixe, que treta. Aí quando você fala em rotulagem, vem essa questão bem simples também de já pegarem produtos vencidos no mercado, o consumidor pegar produto vencido, né? Querendo ou não. Eu sou a pessoa boazinha que se eu vejo produto vencido, se eu vejo produto mofado, se eu vejo embalagem aberta, eu pego, coloco no meu carrinho, a hora que eu chego no caixa, eu deixo lá e falo, ó, isso aqui tava aberto, isso aqui tá vencido, isso aqui tá não sei o que lá. Aí sempre a pessoa do caixa fica, ai meu Deus, não, a gente vai trocar pra senhora. Fala, não, eu nem vou comprar isso, eu só trouxe pra vocês tirarem, tipo, e dar uma olhada no resto. Então eu sou essa pessoa que fico fechando porta de freezer no supermercado, que o povo larga aberto. Eu sou essa pessoa no mercado. Eu lembrei de duas questões, assim, do supermercado também, que é importante sobre a rotulagem. Uma é a questão das pessoas terem alergia, né? Então, imagina alguém faz um rótulo errado, faz um bolo lá. Eu sempre dou exemplos bem simples, assim, para os manipuladores entenderem. E daí, não, faz um bolo de morango. Nesse bolo de morango não vai nozes. Aí ele troca o rótulo e coloca que não vai nozes, mas vai nozes. Essa bagunceiraiada toda. Aí a pessoa que tem alergia vai ler no rótulo, porque todo mundo que tem alergia faz o quê? Lembra que eu te falei que esses tempos eu fui, né? Aconteceu essa situação, né? Que eu não podia levar com alguma coisa para um parente lá. E aí não tinha rotulagem. E aí eu fiquei chocada e até falei com você e falei, Aline! E eu falei, Paula, não precisa mesmo. Mas tem que ter! Eu fico revoltada. Mas enfim. Então o que acontece? A identificação, a Aline falou que rotulagem é sempre que você faz o quê? Informa alguma coisa. Sim, certo? Na então, embalagem. aí aconteceu essa situação. O consumidor foi lá e não tem como ele ver. E aí você identificou o produto que tinha nozes, mas não tinha nozes lá dentro dos teus insumos. Nossa, meu exemplo foi meio ruim, né? Mas tá dando pra entender? Tá ficando confuso. Não, nem eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. A identificação dos insumos, elas também tem que ter rotulagem. Ficou mais claro agora? Ficou. Então, por exemplo, você abriu o insumo lá na padaria para fazer o teu bolo. Você abriu uma caixinha de nozes lá e você foi colocar essa caixinha lá no pote, certo? Aí, você deixou um pote aberto. Mas e aí? Isso também tem que ter rotulagem. Isso também tem que ter rastreabilidade. Sim. Então, a identificação que você coloca, a etiqueta que você coloca nesse potinho, também não deixa de ser uma rotulagem, né, Aline? Contendo a rastreabilidade. Sim. E aí é rotulagem com BPF isso, né? Porque você precisa colocar ali quando que abriu, até quando que vale, pra que vai usar, de repente, onde que vai guardar, se você tá fazendo ali um programa de controle de alergênicos. Então, nozes é alergênico, então não pode guardar aqui, tem que guardar ali. Não sei como que vai identificar isso, mas às vezes coloca uma etiqueta e pinta de vermelho, tipo, isso aqui é alergênico, não pode ficar aqui, tem que falar não sei onde, isso aqui é alergênico, então tem que usar a colher tal pra mexer, senão vai contaminar o outro. Então tem tudo. Agora deu pra entender?
entender? Deu. Às vezes eu dou umas voltas, né? Então, era isso. Mas até. E às vezes o RT ele tem esse contato com a rotulagem, mas não necessariamente ele associa isso a uma rotulagem, entende? O que o RT deve fazer quando identificar o rótulo errado no momento do recebimento? Eu vou até mais além, porque do recebimento acho que você já falou, da planilha e tal. Mas o que o RT deve fazer quando ele viu que de repente tem um rótulo errado lá no mercado dele? Tipo assim, ele tá vivendo a vida dele, passando a vistoria e fala: meu Deus, este produto tem um rótulo errado. O que fazer? Depende. Esse rótulo é do fornecedor ou é nosso? É do fornecedor. Se for nosso, a gente arruma, mais né? fácil, justamente. Nosso, você fala, chama a galera e fala, tá vendo isso aqui? Tá errado, precisa arrumar. A gente arruma. Mas de fornecedor, você vai e conquista outro cliente. Tô brincando, né? Mas... Fornecedor, você tira tudo, devolve pra ele, cancela o contrato e compra do concorrente. Na verdade, a gente tem que fazer uma qualificação de fornecedores. Eu acho engraçado, Aline, que é aquilo dar o que as pessoas querem e depois entregar o que elas precisam. Muitos RTs, isso daí é uma coisa que está embutida, e muitos RTs não querem saber de qualificação de fornecedores. Então é um assunto que eles meio que deixam igual rotulagem, deixa de lado, entendeu? E inclusive está interligado, porque qual é a parte da análise do fornecedor? O rótulo dele, que você vai comercializar dentro do seu mercado. Uma das partes, né? Então eu vejo muitas pessoas realmente deixarem de lado a qualificação do fornecedor. Mas a gente tem que fazer. Então nessa qualificação dos fornecedores, eu gosto de fazer visitas nos estabelecimentos para efetivamente cadastrar eles, tá? Nos supermercados. Claro que a gente não vai conseguir fazer visita em todos, é uma utopia falar isso, mas você consegue também fazer essa qualificação através dos rótulos, Sim, através dos produtos técnica. que estão chegando. Exatamente, ficha técnica, as licenças e aí por aí vai. Então aí, o que você faz? Dependendo do erro do rótulo, a gente conversa com o fornecedor. Se os erros forem muito grotescos, às vezes não tem como. Por exemplo, um erro de rótulo muito grotesco que a gente teria que cortar esse fornecedor, para ficar mais claro. Ele não tem uma chancela de inspeção ou tem uma chancela de inspeção falsificada. Esse ou é um uma erro chancela gravíssimo. de inspeção que não é adequada ali, né? Igual eu falei, do SIM e tá comercializando em outra cidade. Então esse é um erro gravíssimo que dá para entender, né? Um erro do rótulo que ou cortaria então o o fornecedor. produto veio sem data de validade. É grave também. Como que você comercializa no seu supermercado algo que está sem data de validade? Porque uma coisa vocês têm que entender, a partir do momento que você recebeu um rótulo nesse supermercado e você tá comercializando esse produto, o BO é teu. Você recebeu, né? Você aprovou, né? A Fabiana perguntou aqui, qual legislação que fala que não é necessária a utilização de tabela nutricional em bolos produzidos e vendidos no estabelecimento? Então, a legislação não vai falar, olha, bolos... Não é assim, tá? Mas o que vai te dar a exceção à regra é justamente a legislação onde está a regra. Então, a legislação que fala sobre tabela nutricional é a RDC 360. Então, ela vai te falar o âmbito de aplicação, que é aonde ela se aplica, e aonde aquela legislação não se aplica. Então, você vai ali em não se aplica e entende todos os produtos que são exceção à regra. A mesma coisa para alergênicos. Aonde diz que não precisa declarar alergênicos? RDC 26 de 2015, que é a RDC de alergênicos. Então, ela vai te falar onde se aplica e onde não se aplica. É por isso que eu falo que não dá para sair pulando a legislação e ir para o que interessa. Tipo, quais são os critérios? Não, precisa entender âmbito de aplicação, precisa entender exceção, precisa entender as definições e tudo mais. Então, leiam a legislação na íntegra, tá? Mas essa informação você sempre vai encontrar na própria legislação que trata do assunto. No caso de tabela nutricional, RDC 360. Fui em um mercado que estava comercializando queijo e mel sem nenhum rótulo. Senhor amado, já chama fiscalização uma hora dessa, porque isso aí não dá, não. Produtos vencidos na área de venda. Como o RT pode controlar melhor isso? Na verdade, o RT não vai conseguir controlar isso. O mercado vai ter que ter alguém para verificar as questões de validade. PVPS é uma dos padrões. Mas por que eu falo que o RT não vai conseguir controlar? Porque ele não tá lá todo dia. E validade tem que ser vista todo dia. Então a gente geralmente faz um controle de estoque, a gente faz PVPS, faz uma gestão de venda. Para que a gestão de venda? Para entender, segunda-feira vende mais tantos produtos, vende mais tantos queijos e mais tantos presuntos de tal marca, de tal jeito. Na terça-feira não vende tanto, então eu vou reduzir um pouco a produção. Isso reduz também, minimiza a chance de produtos vencidos, mas tem que ter uma pessoa lá verificando.
conferindo. Em caso de recall de rotulagem no supermercado, o RT é responsável por esse procedimento também? E depende do supermercado, porque às vezes numa grande rede, Aline, gigantesca, sabe aquelas redes assim que tem mais de 50 lojas, eles já têm um pessoal do comercial que fica responsável por isso. Mas geralmente quando não é aquelas redes que já tem muito bem estabelecido, até quem faz isso, o RT fica responsável sim, também. Eu sou metida e gosto de me envolver. Então, se o produto aconteceu alguma coisa com algum alimento, eu falo, gente, o que aconteceu? Qual que é? Então, às vezes eles também não querem que a gente se meta, entendeu? Porque aí é mais alguém para dar bucha para o estabelecimento. Não, vamos jogar fora esse lote, vamos recolher, vamos, etc. E às vezes eles querem passar panos quentes. Então, eu gosto de sempre me envolver em todas as situações assim. Normalmente o recall é feito pelo lote, né? Então tá aí mais uma importância de ter lote e de ter rastreabilidade. Rastreabilidade, como que né? você vai saber qual que foi o lote que deu caca? Como você vai saber qual que é o lote do recall? Não é simplesmente fazer essa ação, vou recolher os produtos só por recolher. Existe um pós, né? Então você vai ter que fazer uma gestão de risco pós isso. Então, assim, eu precisei recolher, eu já vi casos até de frutas que tiveram problemas que tiveram que ser recolhidos, tá? E aí eu tive que recolher, passou por isso. Tá, e agora? Vamos fazer uma análise de risco. O que aconteceu? Qual é o risco aqui? Qual é a reincidência? Enfim, você tem que fazer toda uma análise, que daí é o responsável técnico que vai ter que estar à frente. Como saber se o produto com SIM é cadastrado? Onde pesquisar? Tá, você vai ter que entender qual que é a chancela da sua cidade. Então, você vai ter que procurar, vai lá no Google e procura. Serviço de Inspeção Municipal Curitiba. Vai aparecer um site. Aqui é no site da prefeitura. Daí você entra lá no site do Serviço de Inspeção da sua cidade e aí lá vai ter alguns padrões. Tem, por exemplo, rotulagem, chancela, algumas legislações da tua cidade você encontra por lá. E aí você vai olhar sobre a chancela. Aí você vai descobrir qual que é o tamanho dela, qual que é a escrita dela, qual que é o formato dela. Porque tudo isso tem um padrão, só que isso muda de cidade para cidade. Mas eu acho que ela tá perguntando, tipo assim, tem a chancela lá no produto. Como que ela vai saber se é clandestino ou não? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem produtos que simplesmente brotam uma chancela ali. Ele cria da própria cabeça dele. Ele acha que é só uma coisa que ele vai copiar da legislação pro rótulo dele e pronto. Aí você diz uma chancela igual, né? Tipo, uma chancela real. A chancela é a de Curitiba, por exemplo, no padrão e tal. Mas como que ela vai saber se realmente aquele cara tem sim ou não? Como que ela pesquisa isso? Então, aqui em Curitiba, você consegue ver os estabelecimentos registrados, tanto no Serviço de Inspeção Municipal quanto no Serviço de Inspeção Estadual. Então, eu consigo entrar, por exemplo, no CIP, aqui do Paraná, e verificar quais estabelecimentos estão registrados. Então, eu consigo colocar o nome desse estabelecimento e ver se eles têm esse registro real ou não. Porém, tem cidades que não tem nem site do Serviço de Inspeção Municipal. Aí você vai ter que ligar, né? Aí tem umas que a única opção é ligar. Você liga lá. E ainda tem umas que se você liga, eles falam, não posso passar essa informação. Aí fica difícil. Sério? Já aconteceu. Mas é um direito do consumidor, né? Saber se ele... Não, e tipo, se você não tem como checar isso, como que você vai verificar se é ou não? Mas tem pessoas que já pediram por e-mail, tem pessoas que às vezes ligam. Eu sempre uso essa de procurar no site primeiro. Então, minha primeira opção é sempre procurar no site. Gente, é isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Paula, muito obrigada por aceitar essa pressão que eu fiz. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau.